Olá, queridos alunos. Então, já decidi já gravar para vocês um pouco sobre hipérboles. Então, nós estudamos cônicas, né? Então, estudamos a circunferência, estudamos elipse, e agora vamos estudar as hipérboles. Então, essa aula vai ser uma aula completa. Vou resolver nessa aula, acho que são 7 exercícios, tá? Ela vai ser uma aula extensa, mas ela vai ajudar, por exemplo, na nossa próxima aula, que eu vou falar um pouquinho sobre hipérboles, e já vou dizer sobre a atividade. Então, você vai assistir essa aula depois, tá bom? Definição. Dados dois pontos distintos, F1 e F2, pertencentes a um plano alfa, seja 2C a distância entre eles, e aí ele define o que é uma hipérbole. Ele vai dizer que hipérbole é o conjunto de pontos cuja diferença em valor absoluto, isso é, em módulo, das distâncias F1 e F2 é uma constante denominada 2A. Então, aqui ele escreve aqui depois, aqui ele está dizendo assim, vou pegar a régua aqui para a gente anotar. O que ele está dizendo aqui, ó? Que o ponto P ele pertence ao plano alfa, tal que a distância de P até a F1 menos a distância de P a F2 é sempre igual a 2A. Vamos tentar entender o que é isso. Então, essa daqui vai ser a figura que vai nos representar uma hipérbole. Ela tem o que nós chamamos de ramos. Parece parábola, mas não é, tá bom? Então, isso aqui são chamados de ramos da hipérbole. Então, ela tem dois. Então, esses ramos, eles podem abrir, nesse caso, ele está abrindo para a esquerda da hipérbole. Então, hipérboles, ramos da hipérbole. Então, ele está abrindo para a esquerda e para a direita, mas ele vai poder abrir para cima e para baixo também. O que ele acabou de dizer na definição é o seguinte: se um ponto P pertence a esse ramo da hipérbole, ou ele pertence à hipérbole, então ele tem a seguinte propriedade. Observa que de P até F1 eu tenho uma certa distância. Então, vou chamar aqui de distância desse ponto P até F2 aqui. E vou chamar aqui de distância desse ponto P até F1. Ele definiu que a distância entre F1 e F2, ele chamou de 2C. Então, vou colocar aqui, ó. Vou tracejar aqui. Ele definiu que essa distância aqui de F1 até F2, ela mede 2C. Deixa eu trazer essa distância para fora, porque fica mais fácil depois a gente entender. Vai ficar um monte de desenho aqui. Então, vou trazê-la para cá. Então, eu preciso da teoria, que você entenda a teoria, para depois aplicar. Vocês vão ver que é bem parecido com o que nós fizemos com elipse. Tá? A forma de execução de exercício. Então, essa distância aqui de F1 até F2, a gente vai chamar de 2C, que foi a definição lá. Então, ele definiu essa distância como sendo 2C. E aí, o que ele diz? Olha, que a diferença entre as distâncias de P até F1 menos a diferença da distância PF2 em módulo, ela vai ser sempre uma constante que é chamada de 2A. Então, ele está dizendo isso. Se eu pegar a distância de P do ponto P
até F1 e subtrair da distância de P até F2, isso vai ser sempre igual a uma constante que é denominada 2A. Por que ele coloca essa distância em módulo? Então, que é o que ele vai colocar aqui, ó. Vai colocar uma barra aqui. Então, ele vai colocar uma barrinha aqui, deixa 90 graus. E uma barrinha aqui. Por quê, professor? Ele coloca essa distância em módulo. Ele coloca essa distância em módulo para garantir que ela vai ser sempre positiva. Mas, por exemplo, se a gente olhar para esse exemplo aqui, se eu fizer a distância de PF1 menos a distância de P até F2, pode ver que isso aqui vai dar negativo, porque esse tamanho é menor do que esse aqui. Então, o tamanho de F1 até o P é menor que o tamanho de F2 até o P. Então, consequentemente, ele usa o módulo para dizer que isso aí é a constante. E onde eu enxergo essa constante 2A? Eu vou enxergar essa constante 2A, deixa eu trocar a cor, vou usar a cor verde. A constante 2A a gente vai enxergar aqui, ó. O 2A vai ser exatamente a distância entre esses dois pontos, que são chamados de vértice da hipérbole. A gente pode usar a letra V, V1 e V2, porque ela vai ter dois vértices em cada ramo, ou eu posso usar, como é utilizado na maioria das vezes, a letra A1 e A2. Eu vou chamar de A1 e A2. Então, A1 e A2. Esses são os vértices da hipérbole. E essa distância entre A1 e A2 que é chamada de 2A. Essa é a constante. Então, deixa eu trazer aqui. Essa é a constante. Então, essa distância aqui então daqui até aqui, deixa eu tirar essa aqui, ficou torta, né? Ficou fora do ponto. Então, esse tamanho daqui até aqui, ele vai ser o nosso 2A. Então, essa é a característica dessa curva. 2A. Observa que 2C é maior que 2A, ou seja, A é maior do que C. Tá bom? A metade aqui. Então, exatamente o ponto médio de F1 ou F2, ou de A1 até A2, é o centro da nossa hipérbole. Então, estaria por aqui. Esse ponto aqui seria o centro da nossa hipérbole. Vou chamá-lo de O, tá bom? X do centro e Y do centro. Então, isso é definido como uma hipérbole. Então, o que você precisa saber da definição? Que a distância de um ponto, se eu pegar um ponto da hipérbole, a distância dele até os focos, a subtração dessas distâncias, ela vai ser sempre igual à constante 2A, que é nada mais é que o tamanho de A1 até A2, ou seja, o tamanho a distância entre os vértices dessa hipérbole. Tá bom? Então, por esse slide, vamos para o outro. No outro slide, o que vai acontecer? Os elementos de uma hipérbole. Eu estou pegando aqui como referência uma hipérbole que está abrindo, então, para a esquerda e para a direita. Como eu disse para vocês, olhem aqui, ó. Então, eu tenho os vértices, vou salientar em verde, ó. Aqui ele chamou de A1 e A2. Então, essa distância aqui
de A1 e A2 é chamada de eixo real ou transverso. Então, tamanho A1, A2 vai ser o eixo real ou transverso. O tamanho F1, F2 são os focos, mas esse tamanho ele é chamado de distância focal, 2C. No A aqui, nos vértices, cada pedaço, eu tenho o centro, vou marcar o centro primeiro. Então, o centro, que a gente vai chamar de a coordenada do centro, XC, YC. F1, F2 são os focos. E existe um eixo aqui perpendicular que passa pelo centro, e ele é perpendicular a esse eixo aqui, ó, que é chamado de eixo real ou transverso. Vamos chamar de eixo real. Então, existe um segmento que ele é escolhido de maneira específica, que forma um ângulo de 90 graus com o eixo real. E a gente toma esse ponto B1 de tal maneira, aqui então nós temos a gente vai achar esse ponto B1 de tal maneira que a hipotenusa seja exatamente o C, ou seja, a distância do centro até um dos focos. E aí o que vai aparecer? Vai aparecer esse triângulo retângulo aqui que é importante. Esse triângulo retângulo vai nos dar a seguinte relação, ó, C é hipotenusa, A e B são os catetos. Então vai ficar C ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado. Tá certo? Então, observe aqui, ó, relação notável. C ao quadrado igual A ao quadrado mais B ao quadrado. Se você lembrar, na elipse era A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, tudo que eu preciso está aqui, ó. Medida do eixo real, 2A. Medida do eixo imaginário, 2B. Professor, cadê o eixo imaginário? O eixo imaginário é exatamente esse aqui, ó. É o de B1 até B2. Esse aqui seria o eixo imaginário. A excentricidade é dada pela razão C sobre A. E ela vai dizer do achatamento desses ramos. Se esses ramos eles estão mais abertos ou mais fechados. Então, se eu pegar essa medida C sobre A, ela vai me dizer respeito a isso daí. Tá bom? Equação reduzida. Como é que a gente obtém essas equações? A gente obtém a partir da definição. Então, a distância de P até F1 menos a distância de P até F2 igual a 2A. A partir daí, manipulando essa equação, nós vamos chegar na equação da hipérbole. A partir da definição, então a gente chega na equação da hipérbole. O importante é que a gente saiba a equação da hipérbole. Ela é bem parecida com a equação da elipse. Observa, ó, x menos x0, ele está chamando aqui de x0, ó, a coordenada do centro, tá? x0, xc, y0, yc, tá bom? Então, aqui são as coordenadas do centro. Então, a abscissa e a ordenada. Esse A ao quadrado, ele é a distância entre A1 e A2. Então, o A está onde, professor, aqui? O A seria essa distância aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Ó, o A seria essa distância aqui, ó. Do centro até essa extremidade. Então, isso aqui seria o valor do A. Tá certo? Desse A aqui. Então, esse pedacinho aqui vai valer A. E o B, professor, que aparece aqui? Esse B que aparece aqui
vai ser um certo valor, mais ou menos por aqui. Então, vou chamar ele aqui de B. Então, ele é um ponto escolhido de tal maneira que essa hipotenusa aqui seja C. Então, ele é um ponto escolhido a partir dessa hipotenusa. Então, deixa eu colocar aqui. Vamos colocar a hipotenusa em vermelho também. Então, eu escolho de tal maneira aqui, ó. Vou pegar a forma de novo. Então, eu escolho de tal maneira que essa medida aqui seja exatamente o C. Então, aí eu tenho lá o meu triângulo retângulo aqui que eu trabalho com ele. Tá bom? E observa aqui, qual que é a diferença da equação da elipse? Observa que o sinal entre eles é um sinal de menos. Então, a gente diz que essa elipse, quando ela abre para a esquerda e para a direita, ela é paralela ao eixo X. Tá vendo? Ó, o eixo real ele é paralelo ao eixo X. Como é que a gente diz isso? Numa linguagem matemática, a gente diz isso, é paralelo ao eixo X. Então, ele vai representar dessa maneira. E observa que ela pode... Eu queria que você comparasse essa equação com essa equação. O que aconteceu? Só mudou o y menos y0 de posição aqui em cima. Ó. Embaixo se manteve. Quando começar com o y, é porque o eixo real é paralelo ao eixo y. Professor, onde é que está o eixo real? O eixo real contém sempre os focos, os vértices e o centro. Então, está aqui o eixo real. Ó. Vou anotar mais escuro agora. Então, o eixo real está aqui. Ó. Tá exatamente aqui. Esse aí vai ser o nosso eixo real. E observa que sobre o eixo real a gente marca 5 pontos. Ó. Os focos, 1, 2. Os vértices, 3, 4. E o centro. E observe que agora o eixo real é paralelo ao eixo y. Então, o eixo real, nesse caso, é paralelo ao eixo y. O que vai acontecer? Aqui vai começar com o y. O restante vai ser tudo igual. Vamos para os exercícios, que aí fica mais claro para a gente. Então, vamos lá, começar a resolver. Vamos resolver em verde. Determine a equação da hipérbole de focos F1, 5 e 0, e F2, menos 5 e 0. E de vértices A1, 3, 0 e A2, 3 zeros. Então, eu preciso inicialmente saber se ela é paralela ao eixo X ou se ela é paralela ao eixo Y, para saber qual é o formato dela. Se ele me der focos e vértice, ou se me der só os focos, eu já consigo identificar se ela vai ser paralela ao eixo X ou paralela ao eixo Y. Observa que se a gente fosse marcar o ponto 5, 0, então vamos fazer como se fosse um esboço aqui. Deixa eu pegar aqui. Vou fazer um esboço e já vou apagar, tá bom? Só para ver onde ela está. Se eu fosse marcar o ponto 5, 0, deixa eu trazer um pouquinho para cá. Deixa eu aumentar aqui. Vamos supor que eu marcasse o ponto 5, 0 aqui. Então, cinco para x, 0 para y. Y aqui está representando a altura, não tem altura. E o outro foco estaria aqui, por exemplo. Menos 5, 0. Já dá para perceber que o eixo real contém os focos. O eixo real aqui está na horizontal. Como está na horizontal, ele é paralelo ao eixo X. Então,
já sei que ele é paralelo ao eixo X. Então, não vou desenhar agora, tá? Eu já sei que essa hipérbole é paralela ao eixo X. Então, vou colocar aqui, ó. Então, analisei, eu sei que essa hipérbole ela é paralela ao eixo X. Se ela é paralela ao eixo X, qual é a implicação disso? Eu já sei qual é a fórmula. Ele pede para determinar a equação, então a equação ela vai ser desse tipo. X menos, vou chamar de xc, elevado ao quadrado, menos y menos yc, elevado ao quadrado, isso aqui é igual a 1, tudo isso dividido. Então, aqui nós vamos ter o a ao quadrado dividindo, e aqui nós vamos ter o b ao quadrado dividindo. A ao quadrado e o b ao quadrado. Então, observa, o que eu preciso para determinar o que ele está pedindo, que é a equação da hipérbole. Eu preciso de 4 coisas. Descobrir quanto que é o xc, o yc, descobrir quanto que é a ao quadrado e descobrir quanto que é b ao quadrado. Então, se eu tiver essas 4 coisas, tranquilo. O que é xc e yc? Xc e yc corresponde à coordenada do centro. O centro é sempre o ponto médio dos focos, ou o ponto médio dos vértices, ou o ponto médio de B1 e B2, lá no eixo imaginário. Observe, eu tenho os focos, eu tenho os vértices, então é só achar o ponto médio. Então, vou achar inicialmente quanto que é xc e yc. Então, vou aqui, ó. Deixa eu mudar a cor aqui. Vamos usar azul, mas não tão a vermelha mesmo. Então, ó, vou começar a iniciar calculando o centro. Então, eu vou chamar o centro de O, de coordenada xc, yc. Vamos calcular? Então, o centro O vai ser ponto médio. Como é que eu faço para achar o ponto médio? É só somar as abscissas e dividir por 2. Então, eu vou fazer... vou pegar o foco. 5 menos 5. E vou dividir por 2. Vou pegar a régua aqui para fazer o traço da divisão. E vou dividir por 2. Vou fazer aqui. Depois, eu pego 0 mais 0 e divido por 2. Tá? É lógico que eu já podia ter feito direto, ó. 5 menos 5, já faço assim, ó. 5 menos 5, 0. 0 dividido por 2, 0. 0 mais 0, 2, 0, dividido por 2, 0. Então, daria o 0, 0. Eu vou deixar esse aqui, vou fazer só uma vez, tá bom? Pois nas próximas a gente já faz direto. Então, o nosso centro aqui da nossa hipérbole, o centro O vai ser 0 e 0. Então, das 4 coisas que eu já tinha que determinar, 2 já foram. Então, esse aqui vai ser o xc e o yc. Agora, vamos determinar quem é a ao quadrado e quem é b ao quadrado. Vamos lá. A distância de F1 até F2, ela vai me dar sempre o 2c. A distância entre A1 e A2 vai sempre me dar o 2A. Então, já sei, professor. Então, consigo achar. Vamos achar aqui a distância de F1 até F2. Quanto que vale esse tamanho? Ah, professor, do 5 até o menos 5. Então, vamos pensar assim, ó. Então, só para pensar, eu já apago. Vou fazer aqui embaixo. Então, o que eu tenho? Eu tenho um ponto aqui, que está no 5, e tem um outro ponto aqui que está no menos 5.
certo? É menos 5, 0 e 5, 0. Qual é esse tamanho? Quanto que vale esse tamanho? Vamos lembrar, o zero está aqui na metade dele. Ah, professor, esse tamanho vale 5 menos, é o maior menos o menor. 5 menos 5, 10. É isso mesmo, né? Do menos 5 até o zero, 5. Do zero até o 5, mais 5. Então, esse tamanho aqui vale 10. Então, a distância de F1 até F2, ela mede 10. Então, ela está medindo 10. O que isso quer dizer? Quer dizer que 2C mede 10. Consequentemente, o C mede 5. O que é C mesmo, professor? É a distância de qualquer um dos focos ao centro da hipérbole. Tá, entendi. Aqui o mesmo raciocínio depois para 1 e a 2, tá? Os vértices, um está aqui no 3 e o outro está no menos 3. A distância entre eles do menos 3 até o 0, 3 unidades. Do 0 até o 3, mais 3 unidades. 6 unidades. Tá bom? Então, vou apagar isso aqui. Então, achei o C e achei o 2A. A distância, então, entre os vértices A1 e A2 vale 6 unidades. Isso implica que o 2A vale 6 unidades. Consequentemente, o A vale 3. A relação entre A, B e C é o teorema de Pitágoras. Só que agora quem é o maior lado aí é o C. Observa, ó, o A eu já achei, então essa parte eu já achei. Isso aqui já achei, isso aqui eu já achei, isso aqui eu já achei. Agora falta achar o B. Em toda hipérbole, eu tenho essa relação, que C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Passar o A para o outro lado, eu vou ficar com B ao quadrado, vai ser igual a C ao quadrado menos A ao quadrado. Então, B ao quadrado, que é o que eu preciso, não preciso extrair a raiz, vai ser a medida do C, 5, elevado ao quadrado, 5 elevado ao quadrado, 25, menos a medida do A ao quadrado, 3 ao quadrado são 9. 25 menos 9 são 16. Eu já estou fazendo direto. Tá? Deixa eu fazer não tão direto, como vocês vão receber depois esse PDF, eu vou fazer passo a passo. Okay? Depois, se você for estudar, fica mais fácil. Então, 3 ao quadrado, B ao quadrado. 25 menos 9. B ao quadrado vale 16. B ao quadrado. O B seria mais ou menos 4, mas eu não vou mexer com o B não, que eu preciso do B ao quadrado só. Pronto, a equação está pronta. Tenho tudo. O que eu preciso para montar a equação, que é o que ele está pedindo? Eu preciso, ó, x menos xc ao quadrado menos y menos yc também elevado ao quadrado, isso aqui é igual a 1. Embaixo sempre vai ser dividido por a ao quadrado, vem primeiro, e o b ao quadrado vem depois. Então, isso aqui eu vou ter que guardar, tá? Nós vamos ter que guardar como a equação da nossa hipérbole. Se essa hipérbole tiver o eixo paralelo com o eixo x. Então, isso aqui eu vou ter que guardar. Agora eu vou substituir, então, o que eu achei. Eu achei que o xc e o yc são 0. Então, vai ficar... Deixa eu copiar aqui. Vamos ver se consigo copiar.
Copiar. Vamos colar. Já dá a resposta. Então, o XC eu achei é 0. O YC também eu achei é 0. Então, vou substituir aqui. X menos 0, Y menos 0. O A ao quadrado, nós achamos o A. Então, 3 elevado ao quadrado são 9. Então, aqui eu posso tirar 9. E aqui o B ao quadrado, B ao quadrado a gente acabou de achar que vale 16. B ao quadrado vale 16. Então tá pronto. Essa é a nossa equação que ele pediu. Determine a equação da hipérbole. A equação da hipérbole é essa. Dá para melhorar? Dá. X menos 0 é simplesmente x, e vai ficar então x ao quadrado, embaixo 9, menos y menos 0y ao quadrado, então vai ficar y ao quadrado sobre 16, isso aqui é igual a 1. Então, essa é a equação dessa elipse, dessa hipérbole, perdão, pedida. Vamos colocar aqui. Nossa resposta, vamos colocar a moldura azul. Tá certo? Então, essa é a resposta pedida. Então, exercícios que envolvam hipérbole, geralmente o que ele vai te dar? Ele vai dar condições para você achar o A, o B e o C. Tá? Geralmente ele vai te dar duas, então ele vai te dar o A e o C, e através de C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado, você vai achar o C. Então, via de regra, ele vai pedir determine a equação. Tá bom? Vamos para o próximo. O próximo. Determine a equação da hipérbole de focos F1 6,0, então está no eixo X, o 6,0 está no eixo X. E o menos 6 também, então ela é paralela ao eixo X. Tá certo? Então, só de olhar para os focos, eu já consigo concluir que essa hipérbole é paralela ao eixo X. Se ela é paralela ao eixo X, a equação, quando ele está pedindo a equação que eu quero, começa com X. Então, vai ser X menos XC elevado ao quadrado, menos Y menos YC elevado ao quadrado, igual a 1 embaixo. Sempre primeiro dividido por A ao quadrado e o segundo dividido por B ao quadrado. Então, vamos ver o que ele me deu. Como ele me deu os dois focos, então ele vai me dar os 2C. Então, eu tenho do menos 6 até o 6. Do menos 6 até o 6, 6 menos menos 6, são 12. Então, o que ele me deu? Que a distância de F1 até F2, ela equivale a 12. Isso é a mesma coisa que dizer que 2C, que é a distância entre F1 e F2, vale 12. Portanto, C vale 6. Então, ele já me deu o C. Agora, ele me deu a excentricidade, que vai dizer o quanto esses ramos estão achatados. Eu já vou fazer um gráfico e daqui a pouco a gente percebe como é que fica isso. Como é que eu determino a excentricidade? A excentricidade é igual da elipse. É a razão C sobre A. C dividido por A. Então, a excentricidade é essa razão. O que o problema disse para a gente? Que a excentricidade vale 3 meios. Então, o E vale 3 meios
igual ao C, a gente já achou que vale 6, e aqui vai ser o nosso A. Observa que a gente vai conseguir determinar o A. Você pode multiplicar cruzado, 3A igual a 12, 2 vezes 6, 12, e o A vai ser igual a 4. Tá? Ou perceber, ó, 3 para 6, isso aqui foi multiplicado por 2. Embaixo também tem que ser multiplicado por 2. O A daqui é 4. A e C eu vou conseguir achar quem é o B ao quadrado. Então, vamos lá. É uma hipérbole C ao quadrado igual a ao quadrado mais B ao quadrado. O C, 6 ao quadrado são 36. Igual a ao quadrado, o A vale 4, 4 ao quadrado são 16, mais B ao quadrado. 36 menos 16, então B ao quadrado tem que ser 20. E era isso que eu pedi, que eu preciso. Então, observa, o que eu preciso aqui para responder o que ele está pedindo? XC, quanto que ele vale, o YC, eu não calculei, né? Mas o A ao quadrado eu calculei, ó. A eu sei que é 4, A ao quadrado vai ser 16. E B ao quadrado. Então, eu não calculei a coordenada do centro. A coordenada do centro é o ponto médio, né? Dos focos aí, ele me deu os focos. Então, vamos calcular o centro aqui, que eu deixei passar. Centro, que eu vou chamar de O, cuja abscissa YC e a ordenada XC. Vou fazer direto, tá bom? Coordenada do centro O vai ser soma 6 com menos 6 dá 0. Divide por 2 vai dar 0. Soma 0 com 0 dá 0. Divide por 2 dá 0. Então, o centro é 0, 0 também. Pronto. Então, agora a gente consegue montar a nossa equação. Nossa equação vai ser x menos xc quadrado mais y menos yc quadrado igual a 1. Vou tirar esse mais é elipse, tá? Hipérbole aqui é sempre menos. Menos, sempre dividido, primeiro dividido por a ao quadrado, e o segundo dividido por b ao quadrado. Então, essa é a nossa fórmula que não vai mudar. Então, isso aqui eu preciso saber. Tá? Deixa eu colocar uma moldura verde aqui. Isso aqui eu tenho que saber. Tá? Que toda a equação... Então, ele quer vir assim. Toda a equação da hipérbole paralela ao eixo x começa com um x ali. Então, vamos lá. Agora vamos para a nossa resposta aqui, que ele queria determinar a equação. Vamos copiar, colar e vamos substituir, porque a gente tem tudo agora. O XC é 0, então lembra, ó, esse aqui é o XC, abscissa, esse aqui é o YC. Então vamos substituir. Isso aqui vai ser 0, isso aqui também é 0. Então vai ficar x menos 0, y menos 0. Esse aqui é o valor do A ao quadrado. Vamos ver quanto que dá. O valor do A é 4. 4 ao quadrado são 16. Então, aqui eu vou ter 16. E aqui é o valor do B ao quadrado. B ao quadrado são 20. Dá para melhorar? Dá, né? X menos 0 dá para escrever só x. X ao quadrado por 16 menos y ao quadrado por 20. Isso aqui é igual a 1. Então, essa é a nossa hipérbole pedida.
colocar a moldura aqui. Resposta, moldura azul. Então, essa é a nossa resposta. Certo? Então, ele pediu a equação da hipérbole, está tudo aí. Vamos para o próximo. Determine a equação da hipérbole de centro 3 e 5, agora ele deu as coordenadas do centro, com um dos vértices sendo 1 e 5, e o dos focos sendo menos 5 e... Um dos focos sendo menos 1 e 5. Isso aqui vamos representar, tá bom? Daria para achar as outras coordenadas dos focos, como eu sei que o centro é sempre o ponto médio, a gente pode fazer isso por conta, mas pode também representar. Vou fazer inicialmente por conta. Então, eu sei que o centro, ó, um vértice. Vou fazer inicialmente não por conta, vou fazer inicialmente esboçando, para ver se ela é paralela ao eixo X ou paralela ao eixo Y. Então, vou pegar aqui. Deixa eu pegar aqui essa forma. Deixa eu pegar essa forma. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer um esboço só para ver onde é que ela está. Então, vamos pegar aqui e vamos marcar esboço, tá? Não precisa se preocupar com ele. Então, aqui o centro é 3. Vamos colocar aqui 3. E aqui 5. Então, deixa eu... Então, 3, 5. Deixa eu voltar aqui. Acabou desligando aqui. Ele parou de gravar. Acho que ele está gravando. Como ele desligou aqui, eu não tenho noção se ele parou de gravar ou não. Acho que não parou. Então, 3 e o 5. Vamos lá. Então, estou só fazendo o esboço para ver onde é que está esses focos, tá bom? Se eles estiverem na horizontal, eu sei que vai ser paralela ao eixo X. Se ele estiver na vertical, paralela ao eixo Y. Então, um dos vértices é o ponto 1 para X, 5 para Y. Então, eu tenho um vértice, vamos supor que o ponto 1 está aqui, o vértice está aqui, ó. Então, isso aqui seria um vértice, vamos chamar aqui de A1, por exemplo. E o foco está no menos 1, 5. Deixa eu tirar esse 5 daqui. Opa, voltar. Tirar só o 5. O outro está no menos 1. Então, o menos 1 poderia estar aqui. E no 5. Então, está por aqui também, ó. Esse aqui seria o outro foco. Pronto, ó. Com esse esboço, a gente já consegue saber. Porque o eixo real, necessariamente, ele contém os focos, o vértice e o centro. Então, esse daqui vai ser o nosso eixo real, ó. Vou trocar de cor aqui. Esse aqui é o nosso eixo real. A gente consegue determinar as outras medidas, né? Então, o centro está aqui, ó. Lembrando que essa medida aqui é 5. Então, essa medida do A, presta bem atenção agora. Essa medida aqui, daqui até aqui, do vértice até o centro, vai me dar o tamanho do A.
Observa que o A vale 2. 2 por quê, professor? 3 menos 1. E o C é a medida desse foco aqui até o centro. Quanto que vale a medida desse foco até o centro? Vai ser 3 menos 1, vai valer 4. Então, daqui eu tiro que o C vale 4. Eu vou deixar isso aqui, deixa eu só apagar aqui. Vou voltar um pouquinho, deixar um pouquinho aqui. Então, eu fiz o esboço aqui, só para a gente identificar. A gente conseguiu identificar aqui o eixo X, o eixo Y, e conseguimos identificar o eixo real. Por quê, professor? Porque o eixo real contém o foco, os focos, contém os vértices e contém o centro. Então, eu estou vendo que o eixo real é paralelo ao eixo X. Então, agora já achei o A e já achei o C. Então, ficou mais tranquilo agora. Vamos terminar. Então, se o eixo real é paralelo ao eixo X, qual é a equação? Por enquanto, é sempre a mesma que a gente está mexendo. X menos XC ao quadrado menos y menos yc ao quadrado igual a 1. Dividido, primeiro sempre dividido por a ao quadrado e o segundo sempre dividido por b ao quadrado. Nosso objetivo é determinar o xc, yc, a e b. Xc e yc não precisa determinar, porque ele deu. Então, xc está aqui, yc está aqui. O A, a gente temos. Fizemos a interpretação a partir de marcar esses pontos, vimos quanto que é o A. E o C a gente tem também, que é 4. Então, vamos achar o B. O que mais que a gente sabe? Vou colocar a cor aqui. A gente sabe que C ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. O C vale 4. 4 ao quadrado são 16. Igual. O A vale 2. 2 ao quadrado são 4. Mais B ao quadrado. Então, tirando 4 dos 16, o B vai ser igual a 12. B ao quadrado igual a 12. Pronto. Agora a gente consegue determinar a equação da hipérbole que ele está pedindo. Então, vamos copiar aqui. Copiar na tudinha. Copiar. Vamos colocar aqui. E vamos responder o que ele quer. XC 3, YC 5. Então, vamos tirar aqui. XC 3, YC 5. O A, 2 ao quadrado, 4. Então, A ao quadrado, 4. E B ao quadrado, 12. E está pronto aí. Essa é a equação da nossa hipérbole. Deixa eu melhorar isso aqui. Tirar essa equação, colocar um pouquinho mais para o centro aqui. Pronto. Resposta em azul, a gente está dando resposta em azul. Então, vai ficar assim. Essa é a nossa resposta.
Professor, eu estou percebendo que é sempre calcular o A, o B, o C e depois é isso mesmo? É bem simples, você vai ver que a gente repete sempre a mesma coisa. Vamos para o próximo. Então, a próxima questão. Uma hipérbole tem a equação 9x² menos 16y² igual a 144. Determine as coordenadas dos focos, então quer saber quais são os dois focos, e as coordenadas do vértice e a excentricidade. Observe que agora ele deu a equação. Então, vamos lá. Vamos partir da equação. 9x² menos 16y² igual a 144. Para eu determinar o a ao quadrado e o b ao quadrado, ela tem que estar no formato igual a 1. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é dividir tudo por 144. Então, vou dividir por 144. Então, vamos dividir. Então, vou pegar cada termo aí e vou dividir por 144. Eu vou dividir aqui mesmo. Por quê, professor? Para deixar no formato, tá? Da hipérbole, o segundo membro aí é igual a 1. Então, aqui eu vou pegar, dividir por 144, dividir por 144 e dividir por 144. Então, 9 e 144, 144 é divisível por 9. 144, opa, 144. Vou fazer com o teclado, fica mais fácil aqui. Dividido por 9. Isso vai dar 16. Então, e 16 dividido por 144 vai dar 9. Então, se eu dividir aqui por 9, ó, vou pegar outra cor. Se eu dividir aqui por 9, dá 1. Se eu dividir aqui por 9, vai ficar 16. Se eu dividir aqui por 16, vai dar 1. Se eu dividir aqui por 16, vai ficar 9. 144 dividido por 144 vai dar 1. Então, fazendo essa relação, o que nós ficamos? Ficamos com x² 16 menos y² sobre 9. Isso aqui é igual a 1. Traços de frações. Pronto. Então, já sei que o centro, olhando para cá. Então, olhando para cá. Ó. Então, não é a minha resposta, mas deixa eu colocar aqui. Deixa eu colocar em retângulo e vamos analisar agora a equação. Analisando a equação, o que a gente tem? Como o x está sozinho, ele não pede, mas vamos tirar todas as possibilidades aqui. A coordenada do centro, as coordenadas do centro, ó, são 0, 0. O a ao quadrado é sempre o a ao quadrado aqui o b ao quadrado. O a ao quadrado vale 16. Isso significa que o a vale raiz quadrada de 16, que são 4. Tá certo? Então, o 2a, que é a medida do eixo real, vale 8. Eu não sei o que ele vai pedir ainda, tá? Estou fazendo análise a partir da equação. O b ao quadrado vale 9. O b é a raiz quadrada de 9, que são 3. O 2b, que é a medida do eixo imaginário, ele vale 2 vezes 3, ele vale 6. Daqui dá para a gente tirar o c. A gente sabe que c ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais b ao quadrado, na hipérbole. A ao quadrado mais b ao quadrado, isso a soma dá 25. Logo, o c vai ser a raiz quadrada de 25. 5. O 2c, 2 vezes 5 são 10, que é a distância entre os focos.
Tá? Vamos ver o que ele pede. Ele pede, determine as coordenadas do foco. Então, como o centro é 0, 0, o foco vai andar 5 unidades para a direita e vai andar 5 unidades para a esquerda. Então, qual que vai ser as coordenadas do foco? Então, o foco vai ser, um vai estar no menos 5, 0, e o outro vai estar no 5, 0. Professor, como é que eu sei? Porque o C é igual a 5, então ele vai andar a partir do centro 5 unidades para a direita e 5 unidades para a esquerda. Se ele andar 5 unidades para a direita, ele vai ficar no 5,0. Se ele andar 5 unidades para a esquerda, no menos 5,0. Os vértices, que é o A1 e o A2. Eu preciso pegar, então, a medida A. Os vértices vai andar 4 medidas para direita e 4 medidas para a esquerda, porque o A é igual a 4. A partir do zero, então, vai determinar os pontos menos 4 e 0 e 4 e 0. É isso que ele pede, as coordenadas, o foco, o vértice, pede a excentricidade. Aqui apareceu os focos aqui. Ah, tá, era a resposta final aqui, né? A excentricidade. A excentricidade, ela é determinada pela razão C dividido por A. E aí nós deixamos a resposta em fração. Então, a excentricidade pedida vai ser a medida C, 5, dividido pela medida A. Não deixe em decimal, deixa assim. Essa é a excentricidade. 5 sobre 4. Tá bom? Então tá aí. Questão 4 feita. Vamos para a questão 5. Em uma hipérbole, o centro é 5 e 5, a distância entre os focos é de 6, e o eixo real é paralelo ao eixo y e mede 2. Determina a equação dessa hipérbole. Beleza, ó. Agora, a primeira vez que apareceu, ele paralelo ao eixo y. Se ele é paralelo ao eixo y, certamente vai começar com y aqui. Então, vai ficar y menos yc elevado ao quadrado menos x menos xc elevado ao quadrado igual a 1. Dividido, o primeiro termo sempre dividido por a ao quadrado, e o segundo termo dividido por b ao quadrado. O xc e o yc a gente já tem, tá bom? Cuidado que esse aqui é o valor do xc, por acaso os dois são iguais, a gente não vai confundir. Mas aqui estava começando com yc, eu teria que começar com esse, com o segundo valor, tá bom? Ele deu a distância focal, e quando ele diz a distância focal, é a distância entre os focos. O que ele está dizendo para a gente é que o 2c vale 6. Consequentemente, o c vale 3. Quando ele diz que o eixo real é paralelo e mede 2, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que V1, A1, A2, que é a distância entre os vértices, vale 2 unidades. Então, ele está dizendo para a gente que o 2A vale 2. Consequentemente, o A vale 1. Daqui a gente consegue achar o B. O que a gente sabe? Que C ao quadrado igual A ao quadrado
mais b ao quadrado. C ao quadrado são 9, 3 ao quadrado 9, e 1 ao quadrado 1 mesmo, mais b ao quadrado. Logo, b ao quadrado só pode ser 8. Pronto. Por que separa aí, professor? Porque é tudo que ele pede, ó. Eu preciso do b ao quadrado. Então, acabou. Essa equação é a equação que eu precisaria saber. Então, a equação já está aqui. Agora é só substituir as coisas nessa equação e dar a resposta. Vou fazer aqui embaixo. Então, o que a gente vai ter que substituir aqui, ó? Vamos ter que substituir o YC. Vamos ter que substituir o XC. Vamos ter que substituir o valor do A ao quadrado e vamos ter que substituir o valor do B ao quadrado. Então, vamos lá. YC 5 e XC também é 5. Então, vai ficar 5 aqui, 5 aqui. A é igual a 1, A ao quadrado igual a 1 também. E B ao quadrado são 8. Pronto. Chegamos à nossa equação pedida. Esse vídeo vai ficar extenso mesmo, tá? A gente está na questão 5, são questão 6 e 7. Faltam mais 2 questões. Vamos para a próxima. Era isso que ele pedia. Isso, determina a equação dessa hipérbole, já determinamos. A próxima. Os focos de uma hipérbole equilátera são F1, 1,8 e F2, 1,0. Primeira coisa, pessoal, o que eu vou ter que saber? Quando ele disser para nós que a hipérbole é equilátera, trouxer essa informação, o que eu tenho que saber? Que em qualquer hipérbole equilátera, consequência, a medida A é igual à medida B. Então, ela é equilátera porque as duas medidas, então, a medida do centro até o vértice é igual à medida do centro até o B1 lá do eixo imaginário. A igual a B, guarda isso que é importante. Na teoria, acho que aparece lá uma hipérbole equilátera. Então, deixa eu colocar aqui um retângulo. Para nós que é importante. Então, toda hipérbole equilátera, eu posso dizer que o A é igual ao B? Pode. Agora, a gente tem os focos. Vamos achar o centro. Então, o centro é o ponto médio de F1 e F2. Então, vamos apagar aqui. Então, vamos inicialmente achar o centro. Tem verde aqui. As coordenadas do centro. Então, o centro vou chamar de O, XC, YC. Vou fazer aqui embaixo, tá bom? Ó, XC. Quem que vai ser o XC? Você vai somar o x e vai dividir por 2. Então, vai ficar 1 mais 1. E vai pegar esse resultado aí e dividir por 2. Um mais 1 são 2. 2 dividido por 2. Isso aqui vai dar igual a 1. O YC. 8 mais 0. E eu vou dividir por 2. 8 mais 0 são 8, dividido por 2 são 4. Então, as coordenadas do centro aqui são 1 e 4.
Então, o O vai ser 1 e 4. Tranquilo? Agora eu preciso saber se ele é paralelo ao eixo X ou paralelo ao eixo Y, né? Se essa vai começar com X ou vai começar com Y. Então, vamos marcar os pontos aqui, só para a gente ter uma noção. Então, vou fazer o esboço aqui, só para eu ter uma noção se ela é paralela ao eixo X ou paralela ao eixo Y. Vou marcar, esboçar o centro, 1 para X, 4 para Y. Pronto, o centro está aqui. Agora eu vou marcar o vértice, ó, o foco, perdão. O foco é 1, 8. Então estaria por aqui, ó. Observa aqui, eu já nem preciso mais nada, ó. Aqui eu já tenho o centro O e aqui eu tenho um foco. Observa que o eixo real, ele contém os vértices, contém os focos e contém o centro. Então já dá para ver que é paralelo ao eixo Y. Tá? Então ela é paralela ao eixo Y. Então, a conclusão. Por que é paralela ao eixo Y, professor? Ó, porque o outro foco vai estar aqui. Então, foco 1, foco 2. Esse aqui, ó, vai ser a medida do nosso eixo real. Deixa eu deixar mais... Então, o nosso eixo real, ele vai estar aqui, ó. Daqui até aqui. Então, como esse aqui é o nosso eixo real, observa que o eixo real aqui é paralelo ao eixo Y. Então, a minha equação ela começa com Y. Entendi. Então, eu vou deixar esse desenho aqui, tá bom? Observa aqui, deixa eu só colocar aqui que aqui é o eixo X. E aqui é o eixo Y. E vou anotar aqui pra gente que aqui é o nosso eixo real. E ele é paralelo ao eixo Y. Então, se ele é paralelo ao eixo Y, a equação vai começar com Y. Então, ela vai ser y menos yc ao quadrado menos x menos xc ao quadrado, isso aqui igual a 1. Sempre dividido por a ao quadrado e b ao quadrado. Então, essa equação eu preciso saber. E agora eu vou substituir, ó, determine a equação. Ah, professor, mas eu preciso saber quanto que é o A ou o B, né? Preciso, né? Observa, ó. O que que a gente tem aqui? Será que a gente tem condição de determinar quem é o A e o B? O C dá para a gente saber quanto que ele vale. Observa. Aqui é 8. Essa medida aqui vale 8. Tá certo? Que seria 8. Eu vou pegar aqui. Essa medida aqui vale 0. Então, eu sei que o 2C... Vamos colocar aqui. Eu sei que 2C vale 8. Consequentemente, o C vale 4. Sei também que C ao quadrado igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Só que como essa hipérbole ela é equilátera, no lugar do a eu posso substituir por b, e no lugar do b eu posso substituir por a. Então, para a hipérbole equilátera, eu posso escrever que c ao quadrado igual a ao quadrado mais a ao quadrado, já que a igual a b. C ao quadrado igual a 2a ao quadrado. C ao quadrado corresponde a C é 4 ao quadrado 16, igual a 2a ao quadrado. Então, o a ao quadrado vai ser 16 dividido por 2, o a ao quadrado 8. E era isso que eu precisava. Então, como a minha hipérbole é equilátera,
Então, onde aparece b ao quadrado é a mesma coisa que o a ao quadrado, já que a é igual a b. Então, vamos lá, vamos substituir o que eu preciso. YC. Y do centro. Ah, professor, a gente não determinou. Determinamos sim, tá aqui, ó. Esse aqui é o Y do centro e esse aqui é o X do centro. Então, vai ficar... Vou deixar aqui. Vamos escrever de novo? Deixa eu pegá-la aqui. Fazer um pouquinho mais para baixo. Copiar. E aqui eu ponho a resposta embaixo. Mais organizado. Então, aqui vou sair com o YC, eu vou buscar lá qual é o valor dele, o XC eu vou buscar qual é o valor dele, o A, o B ao quadrado, que é a mesma coisa que o A ao quadrado, eu vou colocar o valor deles. Então, pronto. Só voltar um pouquinho aqui. Pronto. YC vale 4. XC vale 1. A ao quadrado vale 8. E b ao quadrado é a mesma coisa que a ao quadrado. Ela é equilátera, vale 8 também. Pronto, tá aí a equação dessa hipérbole. Observa que é trabalho algébrico mais, tá? Essa daqui seria a nossa resposta. E vamos para a última questão, que é uma questão bem elaborada, tá? Dá um trabalho aqui. Essa daqui. Determine o centro, os focos e os vértices da hipérbole de equação. Observa que a equação agora é uma equação mais elaborada. Não está lá x menos alguma coisa ao quadrado. Eu vou ter que transformar daquele jeito. Então, vamos começar a manipular. Eu preciso que essa equação aqui esteja escrita assim, ó. X menos xc ao quadrado menos y menos yc ao quadrado igual a 1. Embaixo aqui eu vou precisar do a ao quadrado e do b ao quadrado. Tá? Então, ela vai estar escrita desse jeito ou com o y começando. Então, eu vou ter que mexer nessa equação aqui para que ela fique dessa forma. Esse vai ser o nosso trabalho. Então, esse é o nosso foco, tá bom? Deixar a equação desse jeito aqui. Porque a partir daqui a gente consegue determinar os focos e os vértices, que é o que ele quer. Então, esse vai ser o nosso foco. Vou deixá-lo aí. Então, vou manipular. Vou escrever em vermelho agora. Então, 3x ao quadrado menos y ao quadrado mais 18x mais 8y mais 38. Isso aqui é igual a 0. Na hora de elaborar essa lista, eu pensei, será que eu coloco essa questão ou não coloco? Preciso colocar porque em elipse eu não coloquei, tá? Questões um pouquinho mais elaboradas. Essa a gente vai ter que desenvolver uma técnica que chama completar o quadrado aqui. Menos y ao quadrado. Então, ó, separei os termos em x no mesmo membro, tá? E os termos em y aqui. Então, vai ficar menos y ao quadrado mais 8y igual, já vou passar o 38 para lá. O que eu preciso? Eu preciso agrupar esse x aqui dessa maneira, que apareça x menos xc elevado ao quadrado. O que eu preciso saber, pessoal? Eu preciso saber isso aqui, ó. Quando eu pego x mais ou menos qualquer coisa, vou chamar de a, isso aqui pode ser x ou y, tá? E elevo isso aqui ao quadrado, como é que isso aqui, o que isso me dá? Lembra? Quadrado do primeiro
repete o sinal, mais ou menos. Se tiver mais, você põe mais. Se tiver menos, você põe menos. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes ax mais o segundo ao quadrado. Então, quando eu elevo ao quadrado, não é só o primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado. Tem esse termo aqui, que é o dobro de a vezes x. Só que é importante, a gente vai usar aqui. Observa que não tem nenhuma quantidade. A quantidade no x é unitária. Então, o que é? Aqui eu tenho 3, ó. Então, eu vou colocar o 3 em evidência. Então, deixar o 3 para fora. Se eu deixar o 3 para fora, aqui vai ficar x ao quadrado, mais... Aí eu vou ter que dividir 18 por 3. 18 dividido por 3 vão dar 6. Deixa eu só melhorar aqui a escrita. Então, aqui eu vou ter que colocar o x ao quadrado. E aqui vai ter que ser o 6x. 3 vezes 6 são 18. Tá vendo? Porque a quantidade aqui é unitária. 1x ao quadrado. Beleza. Você vai ver que eu já tenho esse termo, tá faltando esse termo aqui, ó. Então, eu vou precisar somar alguma coisa aqui para completar o quadrado perfeito, que eu ainda não sei o que eu vou somar. Vou colocar aqui 5 pontinhos. Menos. O y aqui também vai ter que ser positivo, então eu vou deixar esse menos fora. Então, vai ficar y ao quadrado. Agora, quando eu tirei o menos aqui, vai ficar menos para dar mais, aqui tem que ser menos. Menos 8y. E eu vou ter que somar alguma coisa aqui também para completar o quadrado. Isso aqui tem que ser igual a menos 38. O que eu preciso somar para completar esse quadrado? Olha como é simples. 2 vezes que número, que dá 6. Ou seja, é só pegar este número aqui e dividir por 2. 6 dividido por 2 são 3. Então, eu vou ter que somar 3 elevado ao quadrado. Eu vou ter que somar 9. Aqui eu vou precisar somar 9. Professor, por que é 9, professor? Você pega esse valor aqui, divide por 2, e ele vem para cá, você eleva ao quadrado. Eleve ao quadrado. E aí o que você fez? Você completou o que a gente chama de quadrado perfeito. A mesma coisa aqui. Então, se eu pegar isso aqui e dividir por 2, 8 dividido por 2 são 4. Eleva o 4 ao quadrado, 4 vezes 4 são 16. Então, vou precisar somar 16 aqui. 8 dividido por 2, 4. 4 elevado ao quadrado são 16. Tudo bem? Agora, o que eu fiz? Observa que eu somei coisas do lado esquerdo da igualdade. Eu vou ter que somar essa mesma quantidade do lado eu somei do lado esquerdo, eu vou ter que somar do mesmo lado direito, para não alterar. Então, quando eu coloquei 9, na verdade eu não coloquei 9, porque 3 vezes 9 são 27. Eu somei 27 desse lado. Eu tenho que somar 27 aqui. Então, observa, porque é 3 vezes 9. 3 vezes 9 são 27. Aqui eu somei 16, mas é menos 1 menos vezes 16. Eu subtraí 16 desse lado. O que eu vou ter que fazer do outro lado? Subtrair 16 também. Para não alterar. Só que agora, qual é a vantagem de fazer isso? Olha o que aconteceu. Eu fiquei com 3. Esses 3 termos, eles vão se transformar em apenas 2. Então, vai ficar x mais 6 dividido por 2, 3. É o 3
elevado ao quadrado, menos y, o sinal é menos, 8 dividido por 2 vai ser 4. 4 elevado ao quadrado. Então eu transformei uma soma com 3 termos em 2. É isso aí. Igual. Agora vamos ver o que eu tenho desse lado. Quanto que vai dar essa conta desse lado. E já estamos chegando próximo. Então vai ser menos 38. Vou pegar a calculadora aqui. Então eu tenho 38 negativo. Então menos 38 menos. Eu vou juntar com 16, menos 16. E vou somar 27. Deu menos 27. Tá? Então, desse lado aqui deu menos 27. O que eu vou fazer agora? Eu vou multiplicar tudo por menos 1. Para trocar esse sinal aqui negativo. Então, vou multiplicar por menos 1. Se a gente multiplicar por menos 1, aqui vai ficar mais e aqui vai ficar menos. Então, vai iniciar, na verdade, com y menos 4. Então, desse lado ficaria assim, ó. Y menos 4 ao quadrado, menos 3, que multiplica x mais 3 ao quadrado, isso igual a 27, já que eu multipliquei tudo por menos 1. Esse termo aqui tem que ser igual a 1. O segundo membro aqui tem que ser igual a 1. Então, agora eu vou dividir tudo por 27. Professor, essa questão é difícil mesmo. Então, vamos dividir tudo por 27. Eu vou dividir esse aqui por 27, vou dividir esse aqui por 27, vou dividir esse 27. Os 3 termos. Aqui não tem o que fazer. 3 dividido por 27, se a gente dividir por 3, aqui vai dar 1, aqui vai dar 9. 27 dividido por 27 vai dar 1. 1 e 1. Então, nós vamos ficar com y menos 4 ao quadrado sobre 27 menos x mais 3 ao quadrado sobre 9. Isso aqui é igual a 1. Vamos fechar aqui. Pronto. E a gente conseguiu obter a equação dessa reta, dessa hipérbole, perdão. Na forma reduzida. Então, vamos colocar aqui, ó. Desculpa os barulhos, é que eu estou gravando agora de tarde, tá bom? E aí, barulho é inevitável aqui. Então, tá aqui, ó. Agora, vamos ver o que ele pede. Ele quer o centro, os focos e o vértice. Então, vamos lá. O centro é fácil, a gente tirar aqui, ó. É sempre o sinal que está aqui com... o valor que está aqui com o sinal trocado. Então, o centro. Vamos usar o verde. O centro, ó. Quanto que é o x? Aqui está mais 3, então é menos 3. Por que é com o sinal trocado? Porque na fórmula geral é sempre menos aqui. Tá? Aqui, ó, menos 4 com sinal trocado, mais 4. Então, essa daqui é a coordenada do centro. O que mais ele pede?
ele pede os focos. Então, eu vou precisar achar o A, o B e o C. Então, vamos com calma. A ao quadrado é sempre o primeiro termo, é igual a 27. O A vai ser a raiz quadrada de 27. Fatorando 27 vai dar 9 vezes 3. Que vai aparecer o fator 3, na verdade, ele aparece 3 vezes. Em quantidade par, 2. Né? Então, vai ficar 9 vezes 3. Raiz quadrada de 9 são 3. Então, o A vai ser 3 raiz de 3. Então, o que é isso? É a distância do centro até um vértice. O B ao quadrado vale 9. O B vai ser a raiz quadrada de 9, que é 3. Então, vou ter, a partir do centro, 3 para cima, 3 para baixo. E o C? C ao quadrado vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado. O C ao quadrado vai ser o A ao quadrado 9 mais o B ao quadrado 27. O C ao quadrado vai ser igual a, se fosse 10, 37, 36. O C vai ser a raiz quadrada de 36. O C vai ser 6. Então, vamos achar os pontos? Agora a gente consegue achar os pontos. Vou fazer o esboço aqui, tá? A partir do centro. Então, vou fazer um esbocinho aqui. Então, vou colocar aqui o nosso X, nosso Y. Já dá para ver que o eixo maior aqui é paralelo, o eixo real é paralelo ao eixo Y. Então, o centro, menos 3 para X, 4 para Y. Então, tá aqui, vamos supor que esteja aqui. Menos 3 e aqui seja o 4. Que é o nosso centro. Vamos achar o vértice. As coordenadas dos focos. Eu já sei que é paralela ao eixo Y e eu sei que o C é 6. Então, eu vou andar 6 unidades para cá e vou andar 6 unidades para baixo, a partir daqui. Se eu andar 6 mais 4, eu vou ter 10. 10 vai estar no meu Y. Observa que o X vai ser sempre menos 3. Então, um foco... Deixa eu chamar de foco 1. Se eu vou andar 6 unidades para cá, ó. Se eu andar 6 unidades para cá, 6 mais 4, eu vou chegar no 10. Então, no Y aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Eu estaria num Y igual a 10 aqui. Então, que ponto é esse? Menos 3, 10. É um foco. O outro foco.
eu vou andar 6 unidades agora para baixo. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Vai parar aqui no menos 2. Que ponto é esse? Menos 3, menos 2. Agora vamos ver os vértices. O A1. Eu vou andar 3 mais raiz de 3 para cima. Então, vai ser 4 mais 3 raiz de 3. Fica estranho mesmo. 4 mais... Perdão. Esse é o valor do y. O valor do x é menos 3. E aqui ele vai andar 3 mais raiz de 3. Então, vai ser 4 mais 3 raiz de 3, que é um número irracional. E o outro vértice vai ser menos 3. E agora eu vou descer 3 raiz de 3. Então, vai ser 4 menos 3 raiz quadrada de 3. O que vai acontecer, pessoal? Esse foi o último exercício, tá? Então, você vai assistir essa sequência, vai anotar as suas dúvidas. Então, quando nós tivermos as nossas aulas síncronas, então, a próxima aula síncrona eu vou mostrar um pouco, eu vou falar um pouco da hipérbole e mostrar o gráfico no Winplot. Qual é o gráfico e como é que eu construo o gráfico da hipérbole. Tá bom? Os exercícios, então, você vai assistir. Esse exercício é um exercício difícil mesmo. Eu já propus aqui uma atividade para vocês, que é essa daqui, ó. Então, ele pede para você determinar as equações das hipérboles a partir dos gráficos. Professor, eu não sei fazer isso. Como é que você faz para determinar a partir do gráfico? Então, você precisa determinar inicialmente onde está o centro. Sempre ele vai te dar qual é a medida A e a medida C, a medida B. Você vai usar a relação e vai conseguir identificar. Tá bom? Então, tenta resolver cada um deles, assiste quantas vezes for necessário, e aquela questão que você não entendeu, essa você deixa marcada e diz, professor, na aula síncrona dá para trabalhar com tal questão? E aí a gente volta e tenta explicar novamente a questão, tá bom? Por esse vídeo, é só um vídeo extremamente grande, mas eu espero que você tenha entendido e tudo que você precisa de hipérbole está aqui. Então, conseguindo resolver esses exercícios, tem uma questão contextualizada, como aparece no Enem, envolvendo hipérbole. Tá? Tudo que a gente precisa de hipérbole está aqui. Vejo vocês, então, na nossa aula síncrona. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.